Seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. Uma meditação no livro de Provérbios com os ensinos práticos, tão úteis para o nosso dia-a-dia. Capítulo 3. Nós estamos a ver aqui no capítulo 3 de Provérbios alguns ensinos muito práticos. Os versículos ímpares têm normalmente uma orientação, uma noção de sabedoria da parte do sábio. E no versículo seguinte, o versículo par, há uma consequência. Se fizermos isto, se tivermos este cuidado, acontecerá isto. Os versículos de 9 a 12 falam um bocadinho sobre os relacionamentos e particularmente o nosso relacionamento com Deus. As relações têm a ver com investimento, ou seja, aquilo que nós fazemos ou não com alguém, investimos ou não nesta relação, e além do investimento tem a ver depois com a disciplina. Todas as relações passam por haver ou não investimento e conflitos. Podem haver conflitos de vez em quando. Então, aqui nós procuramos perceber o que é que acontece nestas duas coisas. Leiamos então Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 12, diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, e assim como o pai ao filho a quem quer bem. Versículo 9 nos fala sobre algo muito interessante, que é o investimento. Honra ao Senhor, ou seja, valoriza, dignifica, dá peso ao Senhor na tua vida através do investimento com os teus recursos. O mundo olha para os bens de uma forma diferente daquela que o crente deve olhar. Infelizmente, as pessoas têm desenvolvido cada vez mais a base da sua vida, a base da sua satisfação, do seu contentamento nas coisas materiais. Tenta encontrar em coisas vida, quando é impossível, porque as coisas não têm vida. As coisas só têm a vida que nós lhe damos, elas só têm a importância que nós lhe damos. E nós damos muita importância quando acabamos de adquirir e, passado uma semana, aquela coisa já não tem importância e deixou de ter valor para nós. A vida vem apenas de Deus, Ele é a fonte, Ele é a origem, Ele é aquele que pode nos dar aquilo que nós estamos à procura. A insatisfação do nosso coração está ligada ao fato de nós não estarmos plenamente ligados ao Senhor. O céu será o local de total prazer porque não haverá mais nenhuma barreira de ligação com o Pai. Aqui ele diz que nós devemos ter outra postura em relação aos bens. A Bíblia nos ensina que em relação às coisas materiais há dois princípios muito importantes. Como é que nós os adquirimos e como é que nós os usamos. A forma de adquirir tem que ser justa, a forma de usar tem que ser sábia. E aqui uma das formas sábias de o fazer é honrar a Deus com as nossas primícias. Nós honramos ao Senhor, ou seja, nós valorizamos os nossos bens na relação com Deus quando nós damos o dízimo, quando nós damos uma oferta para missões, quando nós damos uma oferta para alguém. Também quando nós ajudamos um obreiro que está no campo e que vive e depende das ofertas, quando nós ajudamos alguém em necessidade. Jesus nos ensinou que o Senhor vê e valoriza mesmo as pequenas coisas que nós damos. Ele disse, um copo de água oferecido em seu nome seria valorizado. Isto é, honrar a Deus com os bens. É mostrar satisfação com aquilo que nós temos. Agora, ele diz aqui que nós devemos fazê-lo não com as sobras ou os restos. Quem deixa para dar o seu dízimo ou ofertar ao Senhor, no fim das contas, provavelmente não vai dar nada. A palavra diz que é para fazê-lo com as primícias. Era esta a parte da lei de Deus. Ou seja, os primeiros frutos. E alguém diz, mas logo os primeiros frutos para Deus, porquê? Os primeiros frutos ao Senhor demonstravam duas coisas, ou aliás, várias coisas. Primeiro, gratidão. Obrigado porque nós vamos ter colheita. Porque os primeiros frutos eram apenas a promessa de que a colheita vinha aí. Mas também era um sinal de confiança. Obrigado, Senhor, porque os primeiros frutos chegaram e aqui estão os primeiros para ti porque eu estou confiante que assim como deste os primeiros, vais dar os próximos. E, portanto, havia gratidão pela colheita e havia certeza de que a colheita seria abundante. E também havia a noção da prioridade. O Senhor está em primeiro lugar. Os primeiros frutos são para o Senhor, porque Ele é aquele que ocupa o lugar número 1 na minha vida. A forma certa de nós usarmos as nossas ofertas ou darmos é separarmos no princípio. A primeira coisa do orçamento deveria ser o dízimo e eventualmente alguma oferta que nós temos ou queremos dar durante aquele período. E não, no fim das contas, com aquilo que sobra. A matemática divina é extraordinária. É isto que o versículo 10 diz. Na matemática humana,
na noção humana das coisas, a regra é guarda e terás. A ordem bíblica é dá e terás. E não faz muito sentido matematicamente ou racionalmente, mas é o ensino da palavra do Senhor. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando nós damos com alegria no coração e com confiança no Senhor, a palavra nos diz que o Senhor faz multiplicar. E esta é a matemática divina, que é extraordinária. A seguir ele fala então sobre conflitos. Nem sempre o relacionamento corre da melhor maneira. E por vezes existem falhas. E por vezes existem falhas da nossa parte. Porque na nossa relação com Deus, o Senhor nunca vai errar. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo. E quando nós erramos, o que acontece? Bem, por vezes, disciplina. O texto fala aqui sobre castigo. Provavelmente ele está falando sobre um momento de sofrimento. Talvez, porque ele tinha acabado de falar sobre prosperidade, ele esteja a falar sobre um momento em que a prosperidade não é muita. Ou seja, quando houver alguma escassez, quando houver alguma dificuldade, como é que nós devemos agir? Quando nós estivermos a perceber que há dificuldade na nossa vida ou que há erro, há correção da parte do Senhor, nós gostamos? Bem, ninguém gosta de correção. Quando somos crianças, ninguém aprecia, não é? Quando os pais nos chamam para algum momento de correção. Quando estamos já, digamos, adultos, da mesma maneira, nós não gostamos que alguém nos diga que estamos errados. Nós não gostamos que alguém diga que isto tem que ser corrigido, que aquilo não é a melhor maneira de o fazer. Podemos reagir de várias formas, também depende muito da maneira como as pessoas nos dizem que algo está errado. Da parte do Senhor, a sua correção vem sempre da maneira certa, mesmo que ela seja dolorosa para nós. Este é um ensino que a palavra de Deus vai continuar a dar. E quando chegarmos, mesmo dentro do próprio texto da lei, em Deuteronômio 8, já dava esta ideia de Deus como um pai que disciplina. Na carta aos Hebreus, isto vai ser desenvolvido de forma particular no capítulo 12. E o autor da carta vai explicar, Deus tem filhos, Ele ama os seus filhos. E porque ama os seus filhos, o que Ele faz é, Ele corrige. Nós somos corrigidos por pais humanos. Os nossos pais humanos são falhos. Eles por vezes nos corrigem de maneira exagerada. Eles podem errar na dose da correção. O nosso Deus, não. Ele é um pai santo, Ele é um pai justo, Ele é um pai bom, Ele é um pai perfeitamente equilibrado. A disciplina que vem da parte dele nunca vai ser exagerada, vai ser sempre na medida certa. O texto dá a ideia de que nós não devemos nos indignar com a correção de Deus. Não devemos pedir a Deus que afaste de nós a disciplina, porque pedir a Deus para não disciplinar equivale a pedir a Deus para não amar. E nós não podemos e não devemos fazer isto, porque isto é contra a natureza de Deus. Deus ama e, como um pai que ama, naturalmente ele vai ter que disciplinar. No original, a ideia é um pouco mais dura, dá mesmo a noção de blasfémia ou de maldição. Ele diz, não amaldiçoes a disciplina de Deus, não blasfemes contra a disciplina de Deus. No meio da dificuldade e da adversidade, o homem é tentado a amaldiçoar. Lembramos o sofrimento de Jó, e quando a sua mulher disse amaldiçoa, e ele disse, então, não posso fazer isto. Então eu recebi as bênçãos e agora não vou receber eventualmente alguma dificuldade. Os meus lábios não vão se inclinar para a maldade como qualquer pecador. Ele teve cuidado em relação a isto e isto fez a diferença na sua vida. O Senhor está mostrando o seu amor e o seu cuidado. Quando há noção da disciplina, nós devemos buscar humildemente, através do Espírito, perceber aonde está o erro, qual é o pecado, o que é aquilo que Deus está a tentar corrigir nas nossas vidas e perceber que se Ele chegou a este ponto é porque Ele percebe que nós precisamos. E isto é motivo de compreensão e é motivo de gratidão, é motivo de busca de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Relacionamentos. Qual é o investimento que temos feito no Senhor? Investe no Senhor. Este investimento feito em Deus e na sua obra tem validade eterna. É a disciplina que estás a sofrer agora, a disciplina que estamos a experimentar, não amaldiçoes. Tenta perceber porquê que o Senhor está a fazer isto. Busca-o, abre o teu coração. E Ele, como Pai amoroso que disciplina, também nos mostra aquilo que deve ser corrigido. Esta é a forma do crente viver.